Quando esse prestador de serviço, devidamente qualificado, capacitado, eu acredito, eu quero crer até pelas pesquisas que eu fiz, isso é empírico, tá? Não posso dar um dado perfeito. Mas uma média de captação de recursos de um motorista de Uber que trabalha exclusivamente com Uber hoje é em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000 por mês. Tá? Eu fiz alguns levantamentos nisso, mas não posso dar um dado. Isso aqui baseado no dado. Não, os que eu conversei dizem que se faturavam 4.500, 5.000 reais no mês. O dobro do que eu captei. Então, isso vai depender muito. Depende do quantitativo de tempo. Vou fazer 3 mil. Então vamos lá, 3 mil. Se esse cara está recebendo 3 mil, ele tem condições de comprar comida num lugar melhor. Você está falando 3 mil líquido, é isso? 3 mil líquido, livre do combustível. 3 mil líquido. Ok. 2.500, 3 mil líquido. Ok. É o faturamento. Então é por aí mesmo, 3 mil líquido. É porque quando eles falaram 4.500, foi bruto. Foi bruto. 3 mil, então, 3 é por mil aí. líquido, 3 mil. Inclusive, só um adendo. Inclusive, esse é um dos pontos que os juízes se valem Para não reconhecer o vínculo. Para reconhecer o vínculo. Em que aspecto? O parceiro, ele não tem condição de negociar o repasse considerando o seu custo fixo. Entendeu? Então, assim, olha, se eu não tenho condição de negociar o valor o percentual de repasse considerando o meu custo fixo, que parceria é essa? Que de um lado só tem direitos e do outro lado só tem deveres. Então, é um dos argumentos que eu já vi também em decisões. Entendi. Mas você pensa o seguinte, se eu sou um empreendedor e tenho uma livre iniciativa, eu posso investir para comprar um gás. Sim, o kit gás. Kit gás no carro. Então, a ideia a ideia de que o vínculo empregatício é que vai garantir a ele a melhor relação é uma falácia narrativa, sobretudo quando você para pensar assim. E a ideia de que o vínculo empregatício, porque fulano está gerando emprego aqui, porque a inovação tecnológica, a ferramenta tecnológica não está gerando emprego também. Porque se você pensa que o faturamento dele é 2 vezes e meia maior do que o salário mínimo, e a gente pensa que no Brasil atual, quase 70% da população brasileira ganha de 1 a 3 salários mínimos, então o cara já está ganhando mais do que 70%, ele está acima da média, já está nos 30%. Vocês sabem que nós somos os 3% mais ricos do país, né? Nós que temos um faturamento acima de 10 salários mínimos, somos os 3% mais ricos do país. Pensa que loucura. Porque a gente está matando um leão por dia, a gente sabe como é a nossa vida. Mas vamos lá. Esse cidadão ele já está acima dos 70% da população brasileira. Esse prestador de serviço de livre iniciativa. Ele tem muito mais condições de gerar emprego na mudança de padrão de vida dele, do que ele come, do que ele bebe, dos lugares que ele frequenta, dos restaurantes que ele vai, da praia, do cinema que ele assiste, do que o empregado com carteira assinada ganhando salário mínimo. A minha empregada doméstica tem carteira assinada, ganha um salário mínimo, tem o recolhimento dela. Ela não tem condições de pagar R$40 no cinema para assistir um filme. É complicado. É você pensar que a lógica não, o emprego é sempre bom. A gente vai sufocar o livre empreendedorismo e vamos sufocar quem gera emprego, quem gera renda. Eu pensar que eu estarei obrigando o Uber a assinar a carteira, o Uber, o aplicativo, ou a plataforma de qualquer natureza, ou seja, eu pensar que a lógica tem que ser sempre contrária à autonomia, à livre iniciativa e ao empreendedorismo e a favor do vínculo empregatício, na verdade já está matando a capacidade desse cara, também está gerando o próprio emprego dele. E gerando outras receitas, desenvolvendo a cadeia. Existe um economista, esqueci o nome dele agora, norte-americano, que ele fala assim, a cada um centavo eu sei que que eu dou aqui a mais, eu estou gerando uma capacidade maior aqui. Se eu estou fazendo isso numa linha crescente, qualificando, capacitando, eu vou estar preparando essa pessoa para enfrentar um outro mundo, mesmo quando não existir mais carro com motorista. Agora, se eu baseio ele, olha que lógico, olha lógico, se eu baseio ele... Friedman. Eu acho que é o Friedman. É ele mesmo. É o Friedman. Agora, se eu baseio ele na lógica de que ele tem que ser empregado, de que ele vai precisar ficar ali, ele não vai estar preparado para fazer outra coisa a não ser aquilo. Olha, até puxando o gancho que você falou sobre automação, né, e puxando para o lado da relação da pauta da gente. Um prestador de serviço que consiga entender, lógico, isso obviamente depende de educação de qualidade, qualificação e capacitação contínua, que aí já é uma outra história, é mais uma pauta para 10 horas, mas vamos lá. Se ele consegue compreender a necessidade de investimento, de poupança,
de previdência privada, de cuidado consigo, ele está gerando muito mais renda, riqueza para o país do que o cidadão empregado de carteira assinada ganhando R$2.000. Pode botar numa tela aí e calcular o que você quiser, com certeza. Se você quer o bem-estar para o país, o bem-estar para o cidadão, o bem-estar para a população, qualifique o empreendedor, qualifique e valorize a livre iniciativa. Permita que essa pessoa coma melhor, frequente lugares melhores, consuma cultura de maneira melhor. Mais efetiva. Mais efetiva. Não essa cultura de... Eu não vou nem citar música A, B ou C. Mas, não. De maneira geral. Eu inclusive vi um negócio outro dia que a música hoje é pobre, mas porque o povo está emburrecido. E diz que o cara constrói aquilo pensando no mercado consumidor dele. Ponto. Então a gente hoje não para, não lê livros, não assiste filmes. Não... Eu sempre questiono aos meus colegas que tem um viés um pouco mais mais à esquerda, um pouco mais progressista. Eu pergunto assim, o que aconteceu com o ensino da década de 50 para cá? O que aconteceu com a saúde pública da década de 50 para cá? O que aconteceu com a cultura da década de 50 para cá? Né? Nós estamos vivendo... Claro que a parte da cultura vai muito de... É um caráter muito pessoal. Né? É muito pessoal. Mas naquilo que efetivamente influencia a vida das pessoas, efetivamente, que é a saúde e a educação, o que está acontecendo com esses dois espectros de 1950 para cá? É um declínio vertiginoso. Isso é por acaso? Ou isso é uma coisa pensada a longo prazo? Fernando, eu vou discordar. Não é pensado a longo prazo, quando a gente começa a pensar e diz assim, não, mas o certo é deixar essa pessoa ganhando um salário mínimo, dependente do Estado, não sei o quê, porque ele não tem condições de fazer outra coisa diferente. Não tem condições de desenvolver a sua vida privada, não tem condições de pensar na previdência privada, de pensar em investimento, de pensar em inovação científica, de pensar em inovação tecnológica, ele será um escravo do Estado ou do empregador dele, porque ele não vai ter outra condição. Se ele for motorista de Uber contratado, ele vai passar 20 anos da vida dele sendo motorista de Uber e não vai fazer outra coisa. Se ele for motorista de ônibus, vai ser 20 anos, motorista de ônibus vai fazer outra coisa. E por aí vai. Por quê? Porque nós não temos incentivo ao fomento. Né? Nós não damos essa lógica. E aí quando eu vejo, para a nossa pauta, quando eu vejo decisões em que, não, o certo é o reconhecimento do vínculo, o cara não tem nada a ver, não tem iniciativa, eu estou querendo proteger, não, está querendo arrecadar e facilitar. Óbvio, vai ser um sucesso para muitos escritórios da advocacia, porque vai chover ações e quem vai ganhar muito com isso são os escritórios e que ganhem, porque as teses foram construídas nos escritórios da advocacia. Isso, correto. Quem tem o protagonismo da inovação nas teses jurídicas são os advogados. Mas quem constrói, né? As teses jurídicas, quem constrói são os advogados. Os advogados são os construtores, né? Na verdade, eles que dão o norte. Todas as áreas. Exatamente. Agora, eu disse que ia discordar de Fernando. Eu disse que ia discordar pelo seguinte fato, Fernando. Você falou da década de 50 para cá. Nós evoluímos muito na década de 50 para cá. Sim. No fator educação, no fator cultural, no fator respeito ao ser humano, nós evoluímos muito. E por que eu digo que nós evoluímos muito? Porque eu percebo o seguinte, na década de 50, década de 60, eram pouquíssimas pessoas que conseguiam ter um curso superior, principalmente se viesse de uma família pobre, de família humilde. Eram poucas pessoas que conseguiam chegar a ter um curso superior. Hoje você vê que toda família tem alguém com curso superior, tá? Então, assim, nesse aspecto, a educação evoluiu muito. As oportunidades evoluíram muito. A sociedade evoluiu muito e se tornou melhor. Eu digo que a sociedade avança e avança para algo muito melhor, tá? A gente saiu de uma era feudal para a era da livre iniciativa, da oportunidade, todos têm oportunidade. Você tem hoje muitos médicos que eu conheço história de médicos que vieram de famílias muito humildes, fizeram federal, fizeram escola pública, universidade pública, ou conseguiram o FIES, fizeram lá atrás, conseguiram financiamento e se tornaram médicos, e médicos bem-sucedidos. Da mesma forma, advogados, da mesma forma, economistas. Eu conheço muita gente que veio de família muito humilde e galgou o seu lugar só. Então, assim, coisa que no passado era difícil você ver, por exemplo, o filho de um pedreiro ter um ensino superior. Era difícil você ver o filho de alguém, de um trabalhador rural,
chegar a concluir um curso superior era muito difícil. Qual era a lógica? Filho de trabalhador rural seria já desde muito cedo. Então, se você perceber, a sociedade evoluiu. Quando eu digo que eu tenho essa preocupação de preservação, de postos de trabalho, etc., mas eu também digo o seguinte, a sociedade, de modo geral, ela se autorregula. Porque se a gente observar, os bancos fizeram um processo de automação muito grande e novos postos de trabalho também vão surgindo. A sociedade, de modo geral, ela se autorregula. Claro que a gente tem que pensar para o futuro e para as próximas gerações, a gente tem que realmente ter uma preocupação muito grande em preservação exatamente dos direitos e garantias, né? Dos direitos e garantias. Tem que ter uma preocupação com os direitos humanos, né? Com aquilo que já foi conquistado. Então a gente tem que ter realmente essa preocupação para que as pessoas possam continuar tendo a oportunidade de crescer, tá? Para que as pessoas possam ter a oportunidade de se tornar médicos, advogados, economistas, professores, engenheiros, e seja lá o que for, né? Então assim, a gente, há algum tempo atrás, falando de evolução, algum tempo atrás nós poderíamos estar aqui fumando. Hoje você vê que ninguém mais fuma em local fechado. No início, para que você fizesse um processo de educação, você precisava colocar placa, é proibido fumar. Hoje você não precisa mais de placa. Nós já aprendemos que não é mais possível fumar em lugar público, certo? Então assim, a sociedade de modo geral evolui para melhor. Então, por isso que eu disse que eu discordo nesse sentido, porque tanto do ponto de vista de saúde pública, a saúde pública também tem evoluído muito, né? Com todas as mazelas que o Brasil tem, nós temos um sistema de saúde pública muito bom, né? Muito bom, com todas as mazelas, mas é bom. Precisa melhorar, claro, precisa melhorar muito, né? Precisa melhorar muito. Sabe como é que a saúde pública melhoraria? Tipo, se tivesse uma lei assim, ó, você vai ser candidato a governador, a presidente, você vai ser candidato a ser, mas como você, se você for eleito, prefeito, governador, vereador, deputado, se você for eleito, seus filhos vão estudar escola pública e você também, e você vai usar o serviço de saúde pública. Defendo isso há anos. Você compreende? Tinha que ser, sabe? Porque quem é o gestor do sistema tinha que ser o usuário do sistema. Claro. Você compreende? Tinha que ser o usuário do sistema. Não faz sentido o cara ser o presidente da República, é quem faz a gestão do sistema, mas quando ele tem um problema, ele vai para o Sírio-Libanês, vai para o Albert Einstein, sabe? Isso não é só para cargos eletivos, não. Isso é para qualquer servidor público. Nós temos um sistema tão Palácio de Versalhes, tão déspota, que o cidadão, quando alcança um status de servidor público, a grande elite brasileira são os servidores públicos de alta ponta, que além de terem os maiores salários, são salários maiores que os grandes executivos no Brasil, eles têm toda uma série de benefícios, eles têm plano de saúde, eles têm... eu fui fazer o meu... Auxílios. Eu fui fazer o meu doutorado na iniciativa privada, negociando com meu empregador, meus prestadores, meus clientes, para poder ir bancando meu próprio bolso. Fulano vai fazer o mestrado e doutorado aqui, recebe para fazer aquilo. Então, a lógica é um pouco distorcida. Eu vou